Boa tarde a todos os amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a cada um de nós, amém? Vamos nesse momento dar início à nossa escola bíblica dominical, hoje em horário excepcional, em obediência aos decretos do nosso estado e do nosso município de combate à pandemia. Estamos nos reunindo aqui presencialmente, com apenas 30% da capacidade de nossa igreja. Os demais irmãos estão acompanhando a transmissão pelo Facebook e posteriormente também ficará gravado no YouTube, Não podemos fazer ao vivo pelo YouTube porque ainda não conseguimos os 1000 inscritos. Eu pensava que era 100, mas na verdade são 1000 inscritos para poder fazer a live ao vivo pelo YouTube. Mas estamos fazendo ao vivo pelo Facebook. Você que nos acompanha é sempre bem-vindo a estar conosco. Nós vamos, nesse momento, fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus, pedindo as bênçãos do Senhor para mais um culto que vai se realizar hoje, de Escola Bíblica Dominical. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, Deus poderoso, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Estamos, ó Deus, alegres por mais uma oportunidade que o Senhor Deus concede de estarmos aqui reunidos neste santo lugar, para bendizer o Teu santo nome, para Te glorificar e para aprender da Tua santa e gloriosa palavra. Pai, perdoe os nossos pecados, nos abençoe nesta noite, nessa tarde abençoada, onde teremos a nossa escola bíblica dominical, aprendendo mais da Tua palavra e exaltando o Teu santo nome. Perdoe os nossos pecados, nos ajude para que esse culto seja para a Tua glória e para a edificação de cada um de nós. É isso que nós Te pedimos com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, louvar ao Senhor, cantando o hino de número 162, do cantor cristão, que tem por título Vigiar e Orar. Hino do cantor cristão de número 162, Vigiar e Orar. Vamos juntos louvar ao Senhor nesta tarde. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigia, sim, ora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigia, sim, ora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar,
vigia sim, ora, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigia sim, ora. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos cantar mais um hino do cantor cristão. Aliás, antes de cantarmos este hino, nós vamos fazer mais uma oração diante do Senhor, pedindo as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estão em suas residências. Alguns estão com essa doença, da Covid-19, mas graças a Deus estão bem, estão cumprindo o tratamento médico, estão se resguardando em quarentena, e Deus tem sido gracioso porque nossos irmãos estão bem. Vamos orar por estes e também por aqueles que não estão tão bem, que estão nos leitos dos hospitais, carecendo da ajuda do nosso Senhor e Salvador. Que Deus possa conceder a sua graça sobre a vida de cada um de nós. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, queremos colocar diante de Ti, diante do trono de graça do Senhor, todos os nossos irmãos que estão, ó Pai, acometidos desta doença e de outras doenças que estão afligindo as suas vidas. Que o Senhor possa estar estendendo a mão e curando, sarando, restaurando a saúde de cada um dos nossos irmãos. Abençoe, ó Pai, também todas aquelas pessoas que estão hoje nos leitos dos hospitais ou mesmo em suas casas, enfrentando, ó Deus, dificuldades em relação a esta enfermidade e muitas outras que têm assolado a nossa nação, e não somente a nossa nação, mas também o mundo. Pai, que as Tuas graças sejam derramadas sobre a vida de cada um destes, restaurando a saúde, concedendo-lhe cura e, sobretudo, ó Deus, a fé e a esperança no Senhor Jesus Cristo para a salvação e perdão dos seus pecados. Abençoe a Tua igreja, protege o Teu povo, guarda cada um de nós com as Tuas misericórdias e Tua graça poderosa do Senhor. É isso que nós Te rogamos com fé, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, encerrando essa parte do louvor, e em seguida nós iremos para dividir as nossas classes e vamos para a escola bíblica dominical. Hino do cantor cristão de número 160, a fé contemplada. Hino do cantor cristão de número 160, a fé contemplada. Vamos juntos louvar o nome do Senhor. Hino de número 160 tem por título a fé contemplada. Se nós tivermos fé, o Senhor com certeza contemplará a nossa fé. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará.
Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos dividir as nossas classes, vamos para a Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso irmão Hermano vai estar ministrando a lição dos adultos, a lição de número 12, por meio de videoconferência. Então os irmãos vão acompanhando aqui pelo slide. O irmão Hermano está lá na casa dele, na residência dele, e ele vai então ministrar essa lição hoje para nós. Amém? Irmão Hermano, é com você agora. Estou? Pronto, irmão, pode. Tá dando certo para ouvir? Tá sim. Pronto. Só pausar aqui o negócio. Pois vamos iniciar, né? A lição. Vamos começar orando, né? Para que Deus abençoe e capacite cada um possam entender essa lição, essa mensagem que Deus está nos trazendo, né? Vamos iniciar orando. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Santo, 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 Todo-Poderoso. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa honra, esse privilégio, nós estarmos aqui, Senhor Deus, te servindo, te honrando, amado Pai, aprendendo da tua santa palavra. Abençoe essa lição, Senhor Deus, me ajude, Senhor Deus, a ministrar essa mensagem, amado Pai, e ajude os irmãos a entenderem, Senhor Deus, a sua mensagem para com eles, amado. Que possa ser uma bênção, amado Pai, que tudo que Deus possa ser para a tua honra e toda a tua glória. Perdão pelas nossas falhas e pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Pois mais uma vez perguntando só para ver se está dando certo. Tá dando para ouvir direitinho, tá?
Tá sim, meu irmão. Pode ir. Pronto, vamos iniciar. É a lição número 12, que tem por título Os Profetas Maiores, né? Profetas Maiores. Os profetas maiores estão falando com você, né? Então, vamos abrir lá em Jeremias, capítulo 6, versos do 16 ao 19. Só para a gente ter uma pequena base, uma base melhor do que a gente vai falar hoje aqui, né? Livro de Jeremias, capítulo 6, versos do 16 ao 19, que diz assim: Assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, trarei desgraça sobre este povo, o fruto de suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Pois bem, irmãos, aqui é mais ou menos Deus falando ao povo, né, através de seus profetas, né, através dos profetas. E iniciando já na introdução, falando a respeito dos profetas, Deus ele escolhia profetas, né? Profetas não era necessariamente uma pessoa estudiosa, um doutor da lei ou uma pessoa Galileia, por exemplo, uma pessoa pobre, uma pessoa analfabeta, né? Não tinha classe para Deus escolher, né? Ele escolhia pessoas, não importa sua classe, não importa seu estudo, se era analfabeto ou não, ele escolhia pessoas, né? Isso tudo para o seu propósito, né? Nós sabemos que o propósito principal do homem, o homem em geral, o fim principal do homem, de acordo com o primeiro catecismo de Westminster, né? O fim principal é glorificar a Deus, né? Irmos de acordo com o seu propósito, né? O propósito estabelecido por Deus, né? Então, Deus comissionava pessoas comuns, desde eruditos até simples trabalhadores rurais, para os seus propósitos. Deus chamou esses homens e os preparou para ministério específico, levando a palavra divina para um povo que necessitava desesperadamente dela. Nada antes deles se iguala à obra literária produzida pelos profetas de Israel. Então, mais ou menos é isso, irmão, que eu havia falado, né? Deus ele escolhe qualquer pessoas, para seu propósito, né? Mandar mensagem, nesse caso aqui, no Antigo Testamento, era mandar mensagem para o seu povo, né? Através dos profetas, dessa mensagem ao seu povo. E mais na frente nós veremos quais serão essas mensagens que eram dadas pelos profetas escolhidos, né? Primeiro tópico, por que profetas maiores? Né? Por que essa designação de profetas maiores, esse termo, profetas maiores, né? E logo em seguida, profetas menores, né? Aqui nós vamos falar exclusivamente de profetas maiores, né? Mas vamos estabelecer a diferença entre os dois. Primeiro ponto, esse termo, profetas maiores, ele não é judaico, não é um termo judaico. Ele é um termo, vamos dizer assim, cristão. Não sei se vocês não estão me entendendo, mas vamos lá. Diferente, portanto, de como o cânon das escrituras hebraicas é organizado, né? Nebim, ou profeta, um profeta em hebraico é Nebli, isso. Nesse cânon hebraico, né, eles são divididos não em profetas maiores e menores, não. São divididos em profetas anteriores e profetas posteriores, né? Só tem essa diferençazinha entre o cânon hebraico, né? O cânon, a escrita hebraica da Bíblia, das Escrituras, e o cânon, vamos dizer assim, reformado, né? Reformado, o cânon cristão,
da Reforma Protestante, vindo das cópias, né, eles introduziram esse nome, profetas maiores e menores, né? Mas pegando esse termo, profetas maiores, né? São cinco os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, os cinco livros proféticos maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São cinco, né? Os profetas maiores. Essa expressão, profetas maiores, ela leva em consideração a extensão dos seus escritos. É importante salientar o tamanho do livro e não a quantidade de capítulos, né? Porque o que diferencia de profetas maiores para profetas menores é justamente não a quantidade de capítulos que ele tem. Por exemplo, Daniel tem menos capítulos do que Zacarias e Oséias, por exemplo. Mas, entretanto, ele possui mais palavras, né? Por exemplo, Daniel é um profeta maior por conter 9.001 palavras, contra 4.855 de Zacarias e 3.615 de Oséias. Então, a diferença entre profetas maiores e menores não é porque eles tinham um ministério maior, algum tipo de poderio dado por Deus, autoridade maior do que a dos outros, não. A única diferença entre profetas maiores e menores era esse, por conter mais palavras num livro do que no outro. O que tinha menos palavras é considerado profeta menor. O que tinha mais palavras, no caso aqui foi citado exemplo de Daniel e Zacarias, né? Daniel 9.001 palavras, Zacarias 4.855 palavras, né? Então, Daniel, livro maior, e Zacarias, Daniel, profeta maior, e Zacarias, profeta menor, né? Mas não é uma quantidade, não é uma questão de desigualdade, não. Todos nós somos iguais, todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, né? E necessitamos todos de Cristo. Então, não é uma questão de desigualdade, é só esses termozinhos, essas pequenas características que significavam esses termos, profeta maior e menor, né? Mas continuando, tópico 2. O que era e o que fazia profeta, um profeta, né? Aqui ele vai dar três palavrinhas. Eu não sei falar hebraico, né, mas é uma lição de vocês. Rosé, né? Roé, Nabim. Elas são sinônimos. Essas palavras são sinônimos. Porém, os três termos indicam diferentes nuances no ofício do profeta. Então, elas são sinônimos, são palavras parecidas, mas elas indicam características diferentes do trabalho de um profeta, né, do ofício de um profeta. Vamos lá. Os dois primeiros termos que estão ligados, né? Rosé e Roé, né? São as duas primeiras palavrinhas, né? E sempre o significado vem de raízes verbais, ou seja, ação, né? Uma ação, ver, olhar para, enxergar adiante, né? Então, ver, olhar para, enxergar adiante é como se eles estivessem vendo, tendo uma visão, né? Ou tendo uma mensagem vinda por Deus diretamente, né? Então, Rosé, Roé, era um dos ofícios do profeta, né? De ele receber uma mensagem e uma visão especial de Deus, dada diretamente por Deus, né? Já Nabim, que é a terceira palavrinha, como eu disse, elas são sinônimas, mas tem umas diferençazinhas, né? Essas duas, Rosé e Roé, estão interligadas, e tem uma pequena diferençazinha em Nabim, né? Que Nabi, o sentido dela é chamado para falar, né? A palavra Nabi, ela tem o significado de chamado para falar, né? Falar a quem? Ao povo, às pessoas que carecem da palavra de Deus. Deus não podia descer e falar diretamente ao povo, senão a Bíblia fala, né, que ninguém pode ver a Deus, né? E nós estando em pecado, né? Não podemos ver a Deus se nós morremos, né? Então era necessário atalaias de Deus, né? Pessoas que iam pegar a palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Inegavelmente, os profetas tinham um chamado da parte de Deus, que eu escolhera pessoalmente para proclamar a sua mensagem ao povo que precisava desesperadamente de voltar para o Senhor. Eles não eram videntes,
Mas um dos ofícios deles era, assim, proclamar eventos futuros, né? Eventos dados por Deus, né? Mensagens, visões dadas por Deus de acontecimentos futuros. Eles eram um tipo de vidente, mas não é aqueles videntes esotéricos, quiromantes, cartomante, um astrólogo, né? Aqueles videntes que olham na sua mão e dizem seu futuro. É coisa do maligno, coisa do demônio, né? As fontes são totalmente diferentes. As fontes do profeta é Deus, a fonte do profeta é Deus, e as fontes desses, dessas pessoas que mexem com esoterismo, essas coisas, é diabo, é o demônio. Eles fazem tudo isso, o diabo faz tudo isso, né? Ele engana as pessoas através desses poderes malignos que ele dá a alguns esotéricos, algumas pessoas que mexem com essa magia, né? Mas os profetas são diferentes. Eles, além de proclamarem eventos futuros, né? Eles têm outros ofícios, né? Além de proclamar eventos futuros. Os profetas do Antigo Testamento, além de proclamar eventos futuros, eram guardiões da lei do pacto, sendo enviados por Deus como seus mensageiros para denunciar os males existentes no meio do povo da aliança e convocá-lo ao arrependimento. Entendeu? Nós vemos a diferença na preocupação que os profetas tinham para com o povo, né? Eles, eles eram mandados por Deus para eles mandarem uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de de condenação, né, consequência, o povo pecou, então tem consequência, né, Deus mandava os profetas para, para dizerem a eles o que iria acontecer, tinha mensagem de restauração, né, tinha várias mensagenzinhas, mensagens, sermões, exortações que eles davam, né. Mensagem de Deus, dada por Deus através dos profetas, né. Jeremias, o profeta Jeremias, declara que durante 23 anos a palavra do Senhor vinha a ele. Durante 23 anos a palavra do Senhor vinha a ele. E ele a transmitia ao povo de Judá, mas o povo não escutava, o povo teimoso, né? O povo que não dava ouvidos a Deus. O Senhor enviava os profetas, mas o povo simplesmente não dava ouvido. A mensagem de Jeremias e dos demais profetas era, que é básica: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre, né? Então eles falavam a verdade, falavam o que Deus falava e agia da maneira que Deus os mandava eles agir, mandava, né? Eles agir, dizia para eles agirem dessa forma, falarem dessa forma, né? Em seguida, bem aqui, ó, de acordo com Michael William, né, estudioso do Antigo Testamento, ele afirmava que os profetas eram tradicionalistas no sentido de que eles cumprem e promovem a submissão à existente. Essa última parte. Eles não promovem nova teologia, né? Nós vemos e fazendo uma comparação com os profetas de hoje, né? Tem, tem muitos que dizem ser profetas, né? Eles, eles meio que colocam a experiência acima da palavra de Deus, né? Colocam suas visões, mensagens divinas vindo pelos sonhos, né? Eles colocam isso à frente da palavra de Deus, né? E a Bíblia fala que mesmo que um anjo, né? Não sei se é Paulo ou Pedro, acho que é Paulo, né? Mesmo que um anjo, mesmo que eu, Paulo falando, mesmo que eu ou um anjo vendo do céu falando uma coisa ao contrário da palavra de Deus, seja anátema, maldito, né? Então, não pode promover nova teologia. A palavra é a palavra e tem que ser pregada da forma como ela é. Pregar a verdade nua e crua, mesmo que dor ou não, né? Era isso que os profetas faziam. Hoje em dia, esses profetas que não tem nada de profetas, eles, se você for comparar com os profetas de antigamente, o ofício é totalmente diferente, entendeu? Por exemplo, eles falam a respeito do futuro de uma pessoa, né? Enquanto os profetas de antigamente pregavam ao povo, né? Pregavam ao povo do Antigo Testamento, né?
pregava a nós, por exemplo, as mensagens que eles dão, nós vamos entender no finalzinho, que essas mensagens do Antigo Testamento nos servem também, porque todos nós pecamos, e são mensagens de arrependimento, restauração, promessas de Deus para o seu povo, né? E quem é seu povo? Os eleitos, tanto do Antigo Testamento, os eleitos do Novo Testamento, os eleitos da Reforma Protestante, os eleitos dos tempos modernos, né? Esse povo está tudo junto, né? Está tudo os eleitos, entendeu? Que essa é a verdadeira igreja católica, igreja universal, né? Igreja do Senhor, né? Então, essa mensagem do Velho Testamento, ela é dada para o povo de Deus. E quem é o povo de Deus, como eu falei, pessoas do Antigo Testamento, do Novo, da Reforma Protestante, pessoas do modernismo, pós-modernismo, né? Os puritanos, toda essa galera da palavra, que prega a palavra de Deus verdadeiramente, né? Mas continuando, eles não promovem nova teologia, né? Mensagem nua e crua, verdade, né? Era pregada. Os profetas convocavam de volta a obediência fundamental quando o povo da aliança se afastava do Senhor e enveredava por maus caminhos. Em Jeremias, Deus descreve os profetas como atalaias que advertem o povo a respeito das consequências de não retornarem às veredas antigas, ao bom caminho. Um exemplo, é um texto, né? Ouve tu, ó terra, um texto da Bíblia. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei um mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Aí a causa. Eis a resposta dada pelo próprio Senhor, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então, esse mal que Deus trará sobre o povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, qual é a causa? É porque eles não estavam atentos a palavra de Deus e rejeitavam a lei, né? Essa era mais ou menos as mensagens dos profetas, né? Que Deus mandava para o povo através dos profetas. O sentido fundamental aqui, principal, era a mensagem que era dada, né? Os profetas, eles eram tipo como se fosse um mediador entre Deus e homem, né? Ele estava aqui no meio, dando a mensagem para os homens, né? Mensagens como essa, por exemplo, se vocês não se arrependerem, as consequências irão vir. Irão vir e serão catastróficas, né? Se o povo esperava ter um amanhã, era preciso que conformasse a sua vida na terra a lei do pacto, né? Então, não queriam ter condenação, consequências, não pecavam. Mas o que acontece? Era um ciclo que perdurou no Antigo Testamento e ainda hoje perdura, onde Deus fazia uma aliança, Deus fazia aliança com o povo quebrava a aliança, né? Vinha as consequências, vinham os profetas com a mensagem de restauração, se arrependam, se não vir mais consequências, e mais consequências desses seus atos pecaminosos, né? Se arrependa e se volte para Deus. Aí o povo viu a consequência, viu o quanto era ruim, se arrependia, voltava e Deus fazia uma nova aliança com o povo, entendeu? O que acontece? É um ciclo. O povo quebrava de novo. Aí acontecia a mesma coisa. Pô, Deus fazia aliança, de novo se arrependiam, Deus fazia aliança, pecavam e de novo. E pecavam, e pecavam, e pecavam. Por isso que a misericórdia de Deus, não só por isso, por vários outros motivos, misericórdia de Deus é grandiosíssima. Misericórdia de Deus é imensa. Porque é a mesma coisa de você ser traído por uma pessoa, né? Seu amigo, sua noiva, seu esposo, seu namorado, sua namorada, qualquer laço familiar, né, que você tenha com uma pessoa, aí aquela pessoa lhe trai, entendeu? É uma coisa horrível. E Deus, ele traído não só por uma pessoa, mas por um povo, né? O povo dele, sua noiva, traiu ele com outros deuses, né? Imagine a indignação que Deus teve, né? E imagina a misericórdia de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus para segurar a mão dele, que iria cair sobre o povo, né? E inclusive caiu, né? Ou seja, as consequências vieram, mas depois Deus, com imensa misericórdia, dava uma mensagem de restauração e restaurava o povo, né? Fazia uma nova aliança com o povo, né? Quem quebrava as alianças não era Deus, era o povo. O povo sempre quebrava a aliança. Deus nunca quebrou uma aliança. Todas as suas promessas eram garantidas. Todas as suas promessas aconteciam
e todas as suas promessas vão acontecer, né? Todos nós sabemos disso. As promessas de Deus não se quebram por nada. Terceiro tópico, principais temas dos profetas maiores. Quais são os principais temas dos profetas maiores? Aqui ele vai citar 4 profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Vamos lá. Subtópico A, a mensagem de Isaías, né? Quais são os principais temas que Isaías pregava? São 3. Confiar no Senhor e exaltá-lo, promessa de restauração e o destino dos crentes, né? Então vamos lá. Confiar no Senhor e exaltá-lo. Aqui nessa parte, era uma mensagem que Isaías estava dando para o povo de Judá, né? Um povo que ficou rico, teve grande poder militar, e subiu para a cabeça, né? E eles ficaram soberbos, esqueceram de Deus. Parece que quando a pessoa está bem bom na riqueza, no momento de felicidade, no momento de que não tem doença, não tem problema, elas esquecem de Deus, né? Esquecem completamente de Deus, e voltam contra Deus e se jogam no mundo, né? E veio o profeta dando essa mensagem: se arrependam, voltem-se para Deus, voltem a confiar no Senhor e exaltá-lo. Estavam deixando de confiar no Senhor e exaltá-lo. Estavam confiando no seu poder militar. Estavam confiando nas suas riquezas. Estavam confiando no que eles tinham, né, no seu braço, né? E deixando Deus de lado. Não podia. O povo de Deus, a noiva de Deus, não podia fazer isso. Isso é um tipo de traição. Traindo Deus com a riqueza, traindo a Deus com os poderes que eles tinham, né? Poder militar, poder político, econômico, enfim. Por isso vinha, né, Deus, através dos profetas, e fala a respeito: voltem a confiar no Senhor e exaltá-lo. Essa era uma das mensagens que ele trazia ao povo, né? Segunda, promessa de restauração. Deus manifestaria sua misericórdia sobre Judá, mais uma vez a respeito de Judá, né? E enviaria o seu servo a fim de realizar a sua obra. Esse servo gastaria sua força para restaurar Jacó, e as nações gentílicas, seria oprimido, ainda morreria pelos pecados do seu povo. À luz disso tudo, todos são conclamados a buscar o Senhor enquanto é tempo, né? Então, promessa de restauração: o povo pecava, Deus mandava o profeta, numa mensagem de restauração, né? Dizendo que o povo se arrepender, para Deus formar uma nova aliança com o povo, né? E andar em comunhão novamente depois de eles terem pecado e quebrado a aliança. E o terceiro tema é o destino dos crentes, né? Destino daqueles que atendessem o chamado de Deus. O reino de Deus será cheio de glória. O Senhor consolará, guiará e restaurará os contritos. Ele promete que aqueles que confiarem e tremerem diante de sua palavra serão alvo da sua misericórdia, né? Estando debaixo das asas de Deus, né? Estando confiando, crendo nele, exaltando, né? Estão sempre sob ele, né? Adorando e servindo. Subtópico B, a mensagem de Jeremias, né? Arrependimento e restauração. Sua mensagem também girava em torno do chamado ao arrependimento, né? Ele proclamou o dever de o povo se arrepender por suas iniquidades, né? Então era um ponto, arrependimento, né? Jeremias fala de como Deus julgaria os líderes religiosos e falsos profetas, né? Falsos profetas, como ele julgaria. Arrependimento, julgamento de Deus para com os falsos profetas e falsos religiosos que proclamavam mentiras a respeito da palavra de Deus. Jeremias também profetizou a respeito de como o Senhor restauraria o seu povo, restauração. Por fim, Jeremias falou a respeito do juízo de Deus sobre as nações estrangeiras, né? Juízo de Deus sobre as terras pagãs, os povos pagãos, né? Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Quedar, Azor, Elão, Babilônia, né? Territórios pagãos que Deus iria conquistar, né? Que Deus iria destruir esse povo. E a terra desse povo seria, como por exemplo em Josué, né? Canaã, a terra prometida. Deus prometeu, Deus cumpriu, Deus ajudou Josué e o povo de Israel a chegarem na terra prometida. Se não fosse Deus, eles não teriam a chance de ganhar aquela guerra, não teriam a chance de conquistar aquele território, né?
Então, as quatro mensagens de Jeremias são essas: arrependimento, o julgamento dos líderes e falsos religiosos, restauração e como iria julgar os territórios pagãos, os povos pagãos, né? Terceiro, subtópico C, né? Ezequiel, julgamento e restauração. A profecia de Ezequiel possui muitos pontos de contato com as de Isaías e Jeremias, né? Nós percebemos aqui que Isaías, Jeremias e Ezequiel eles têm umas mensagens parecidas, que é o que? Restauração, arrependimento, julgamento, reconhecer a Deus como seu único Deus Todo-Poderoso, né? Ou seja, reconheçam um Deus que destruirá Jerusalém, reconheçam um Deus que destruirá as nações, reconheçam um Deus que restaurará o seu povo. Ou seja, reconhecer o Deus Todo-Poderoso que governa todo esse mundo, né? Subtópico D, Daniel, mensagem de Daniel, o Deus das nações. A mensagem de Daniel, ela girava em torno de glorificar a Deus, o Deus das nações, né? Fazendo com que o povo conhecesse quem é esse Deus, né? Quem é esse Deus que ele prega, né? Sua profecia, a profecia de Daniel, girou em torno do governo soberano de Deus sobre todas as nações, né? Sobre os soberanos das nações. Até Dário, o rei Dário da época, disse a Deus e decretou que todos temessem o Deus de Daniel, né? Até os reis pagãos temiam o Deus de Daniel, né? Daniel pregava justamente sobre o governo de Deus, sobre o quão grande é o nosso Deus, né? E o que ele pode fazer, né? Por isso que nós devemos temê-lo, não de medo, mas de amá-lo, respeitá-lo, né? E a conclusão para encerrar, ter contato com os escritos dos profetas não deve produzir em nós o perfeito, senão o de colocarmos a nossa boca no pó, em arrependimento pela nossa obstinada transgressão. A mensagem desses livros é importante, não apenas no âmbito individual, mas também no comunitário. Quando consideramos que o povo da aliança continua a transgredir a palavra de Deus, assumindo uma posição soberba e autoconfiante, entretanto, em aliança com o mundo, deixando-se influenciar por ele e perseguindo aqueles pregadores que são fiéis ao chamado que receberam de Deus, como povo pactual, precisa dar ouvido à convocação feita pelo Senhor, por intermédio dos seus profetas, né? Chamado a lei do testemunho, ainda ressoa forte nos nossos dias, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, o objetivo principal, irmão, dessa lição, o que a lição quer nos trazer aqui, além de entendermos o que eram os profetas, quem foram os profetas, o que eles faziam, mais profundo ainda, o objetivo principal da lição é entendermos que as mensagens dadas para o povo de antigamente também servem para nós. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Então, como falou a conclusão, temos que nos arrepender pelos nossos pecados, nossos erros, clamando ao Senhor. Entende? Então essa é a mensagem de Deus para o seu povo, né? Para nós, através dos profetas que escreveram nos escritos na Bíblia, né? A palavra arrependei-vos, porque o Senhor está voltando, arrependei-vos dos seus erros e convertei-vos. Entendeu? Então é mais ou menos essa a mensagem mais profunda e principal que a lição está nos trazendo. Então assim eu encerro essa lição, uma lição muito boa, para ter entendido. E vamos encerrar orando, né, para que Deus nos faça lembrar dessa lição, né, que nós não possamos nos esquecer dessa mensagem que Deus nos concedeu hoje, né, e nos outros domingos, né, nós possamos levar essa lição para a nossa vida, né. Oremos, vamos orar. Senhor Deus amado Pai, santo, 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 glorioso Deus, Deus de eternidade, Deus de paz, Deus de amor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede esse privilégio de recebermos essa mensagem de arrependimento, de restauração, amado Pai. Mensagens verdadeiras, mensagens verídicas, amado Pai, onde os profetas não promoveram nova teologia, mas pregaram a Tua verdade, Senhor Deus,
pura, Senhor Deus, sem nenhuma vírgula a mais ou a menos, sem nenhum tio a mais ou a menos, Senhor Deus. Pregaram a tua palavra para que nós possamos, para que nós pudéssemos ter ela hoje aqui conosco, amado Pai, para nós refletirmos, andarmos em seus santos preceitos, amado Pai. E toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, nosso irmão Hermano. E assim nós encerramos aqui a nossa escola bíblica dominical e vamos dar aí uns 15, 20 minutos antes de iniciarmos o nosso culto em ações de graças, tá? Então, 20 minutinhos aí para você que nos acompanha pelas redes sociais e os nossos irmãos que estão aqui presencialmente, 20 minutos para você poder ir no banheiro, tomar uma água, né? Respirar um pouco, andar um pouco, para depois a gente voltar para cá e darmos continuidade ao nosso culto, agora com o culto em ações de graças ao nosso Deus e a pregação do Santo Evangelho. Amém? E lembrando que também vai ter a celebração da Santa Ceia hoje. Deus abençoe, graça e paz a todos.